sou serva desta casa. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graça ao Senhor. Queremos agora, Senhor Jesus, entregar tudo de nós nas mãos do Senhor. Que o Senhor já venha selando esse ambiente, Pai, com o sangue do Cordeiro. Que o Senhor venha já pondo os teus anjos, Senhor, tirando as nossas distrações, Pai, daquilo que nós deixamos ali para fora daquela porta. Mas que possamos encher, Senhor, da tua palavra. Que nada de mim mesma, Senhor, mas todo o teu Espírito me conduzindo, usando-me como instrumento nas tuas mãos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Palavra minha é lá em Mateus 6, do versículo 5 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor. Em Mateus 6, versículo 25 ao 34. Amém. Mateus 6. Mateus 25. Isso. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes a vós muito mais valor do que elas. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto aos vestuários, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, o que hoje existe e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos aquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Glória a Deus. Deus já vem falando comigo já tem um tempo sobre essa palavra. É que nem fala, né? Nós somos muito teimosos, porque Deus nos chama para pregar e aí a gente não quer, né, obedecer ao Senhor. Para mim estar aqui hoje, o Senhor teve que usar pessoas para orar, porque a vontade da nossa carne e de estar aqui é difícil, irmão. Não é fácil, não. Mas o que Deus quer trazer para nós com essa palavra? Deus, Ele nos ensina, Ele nos aconselha que a nossa dependência total tem que ser dEle. Não adianta a gente querer achar que nós temos que depender do nosso pai terreno ou do nosso esposo, de homens daqui da terra. Bobagem é nossa. O único que é digno de nós buscarmos em primeiro lugar é o Senhor. Aleluia. Muitas das vezes a gente tem tanto achismo, tanto eu posso, eu faço, eu consigo. Nada disso. Se não for por intermédio de Deus, para nós buscar nele primeiro, nós não somos nada, não conseguimos nada. E eu entendi, tanto que o testemunho que eu vou contar é o que Deus quer que eu conte, porque todas as vezes que o Senhor falava assim, eu quero que você conte esse testemunho específico, eu falava, não estou preparada. E essa palavra que Ele me deu junto com o testemunho, ela vem de encontro
a submissão a Deus, somente a Ele. Então, é que nem ele fala, né? Essa passagem aqui, se Ele cuida das aves, do lírio, Ele não vai cuidar de nós? Sim. Ele vai, não tem como. Então Ele cuida no mínimo dos detalhes, na coisinha bem pequenininha que você imaginar, é essa que o Senhor cuida de nós. É o que o Senhor cuida de nós. Então, o meu testemunho foi bem no começo da minha separação. Hoje, eu acho que eu já estou mais curada, então dá para contar assim, sem chorar. Lá no começo da minha separação, na época, eu e Bruna vivia uma vida boa. Tinha do bom e do melhor. Então, a gente tinha isso. Então, era tudo do bom e do melhor. Sobrava. E quando veio a separação, as coisas ficou escassez. Ficou pouco, ficou minguado. Então, assim, para ir no mercado, tinha que contar moedinha para ver se dava para comprar as coisas. E num dia, Bruna estava pronta para ir para a escola. Acho que eu não estou curada não, gente. Senhor. Glória a Deus. Bruna estava pronta para ir para a escola e, tipo assim, mistura ainda tinha, gente, mas não tinha o grosso. Incrível, né? Porque falta mistura, mas o grosso tem. Nesse dia, o meu lado não tinha o grosso. Desde tudo, só tinha mistura, não tinha arroz, não tinha feijão, nada. Nem de limpeza não tinha. Só tinha mistura. E eu entrei dentro do quarto, comecei a chorar e clamar ao Senhor. Falei, Senhor, eu sou sua serva, eu sirvo o Senhor, desde o pouco ao muito. Amém. Então, não sei o que o Senhor vai fazer por mim. E a Bruna entrou no quarto e falou assim, na época a Bruna acho que tinha 9, e falou assim, mãe, eu como na escola e a senhora come o que tem aqui em casa. Aí eu falei, Deus vai prover, pode ficar tranquilo. E ali levantei, lavei o rosto, levei Bruna para a escola. No meio do caminho, era época de Páscoa. No meio do caminho, uma irmã mandou mensagem para mim, falou, vem aqui em casa. Aí eu falei assim, não, irmã, não vou não. Hoje eu não estou muito afim de sair não. Ela vem aqui em casa. Tem um ovo da Páscoa para a Bruna. Aí eu falei, não, irmã, dá para outra criança. A Bruna não precisa do ovo da Páscoa. Ela falou, vem aqui. Eu fui, irmã. Ela me chamou lá dentro da casa dela, pediu a chave do meu carro. E no porta-mala ela colocou o que eu precisava, o grosso e o material de limpeza. Aleluia. Então, o que eu quero passar para vocês? Naquele tempo, eu buscava Deus. De dia, de noite, de tarde, de noite, de madrugada. Era o tempo todo. Jejum todos os dias. A minha carne estava mortíssima. Então, assim, eu tinha uma busca incessante com o Senhor. E é o que Ele pede aqui nessa palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E realmente, quando eu buscava o Senhor na minha vida, na minha casa, para minha filha, no meio da minha parentela, o Senhor movia ao meu favor. Então, eu passei um momento de 10 meses sendo treinada por Ele. Buscava fielmente ao Senhor. E depois que eu finalizei os 10 meses, o Senhor falou bem íntimo no meu coração, a partir de hoje, as portas estão abertas. Eu te honrarei. Você não vai faltar nada, porque eu vou suprir todas as suas coisas. E assim tem sido, irmãos. Desde lá para cá, o Senhor tem provido de uma maneira abundante. Então, porque você é orgulhosa, soberba, não. Porque eu fiz o meu pé de meia com Ele. Eu busquei Ele o tempo todo, em jejum, em oração. E até hoje eu tenho buscado dessa forma. Então, assim, eu entendi. Às vezes a gente passa por tantas lutas sem saber o porquê. Às vezes a gente não confia no Senhor, ou a gente confia hoje, amanhã já não quer confiar. E eu falo bem assim, gente, eu confio porque aquele que me provou lá no começo da minha caminhada com Ele não vai prover aqui. Sim. Então eu entrego tudo na mão do Senhor. E Deus sabe, Cecília sabe qual é a minha vida financeira hoje. Sim. Eu tenho muito? Não. Mas eu tenho para aquilo para me sobreviver, para me pagar meus boletos em dia. Eu tenho.
eu posso falar que o Senhor, Ele é o meu provedor da minha vida e na minha casa. E Ele me fez lembrar também, para falar o quanto que Ele nos honra, né? E devemos honrar o Senhor em todo tempo. É quando eu estava indo para uma casa de uma irmã, na época, e ela falei assim, eu vou passar aí para eu tomar um café. Ela falou bem assim, não passa não, porque eu não tenho um pó de café. Aí eu falei assim, Senhor, café de novo? Tá bom. E fui, falei assim, passei em casa, peguei o café e levei. O único café que eu tinha, eu levei para ela. Aí tá, nisso, eu lá, tomando café, meu irmão manda mensagem, mano, eu tô passando na sua casa para beber um café. Falei, pô, eu peguei de lá, como que eu vou fazer agora? Vamos lá no dia a dia. Fui lá no dia a dia, peguei o café, passei todas as minhas compras, comprei algumas coisas a mais, passei, na hora ali, a mulher foi empacotar as compras, não achava o café que eu tinha pegado. E eu certeza que eu peguei o café. Só que chegou lá, não achava o café. Nós tiramos todas as compras de novo da sacola, o café não estava lá. Não tinha. Paguei ali a compra, fui, porque não tinha mais tempo para me voltar para pegar o café para me ir. Cheguei em casa, tirei as compras. O que tinha lá? O café. Então, gente, Deus ele sabe honrar. Aleluia. Eu dei o meu café para a mulher com maior alegria. E o Senhor me abençoou. Amém. Ah, Grace, você está falando pouca coisa. É igual a bolachinha, todo mundo subiu aqui e falou da bolachinha. É você, é seu íntimo com Deus. Aleluia. Aquilo que você almejar no seu coração, se você for sincero com Deus, Ele vai te honrar. E Ele não honra só a Grace, não. Ele honra todos vocês. De uma maneira ou outra, vocês têm um testemunho para contar. Você tem um milagre para poder falar e edificar a vida de qualquer um. Então não é a Gleice orgulhosa ou soberba, não. É a intimidade que eu tenho com Deus. Ele é meu Pai. Hoje eu entendo a paternidade. Às vezes eu precisei perder meu pai para saber quem era meu pai. Aleluia. E hoje eu tenho esse entendimento. Hoje eu sinto saudade do meu pai terreno, mas na certeza que ele está num bom lugar. Amém. Então aqui eu tirei alguns pontos onde fala lá no versículo 30, pois se Deus assim enfeitar a erva do campo que hoje existe e amanhã lançado no forno, não nos vestirá muito, mais a vós, homens de pouca fé. Aqui a gente tem que confiar mais em Deus. A gente tem que ter essa confiança em Deus. Quando nós orarmos e pedir algo para o Senhor, aquilo que nós necessitamos, devemos confiar, porque se nós confiarmos, Ele já nos entregou. Amém. E lá no 32 diz, porque todas estas coisas os gentios já procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Recorra ao Deus que se preocupa com cada um de nós, porque Deus ele preocupa com cada um de nós. Ele tem o prazer de zelar, de nos honrar. Então ele cuida em detalhes de nós. Lá no 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentado. Que possamos colocar a Deus em primeiro lugar sempre. Amém. Para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tanto almeja em cada um de nós. Ele deixou também, né, a nós para pregarmos o Evangelho dele a toda criatura, a todos os quatro cantos deste mundo. Então vamos fazer nosso papel de trazer almas para o Senhor, né? Primeiro buscar Ele, a justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Vamos orar. Quando eu estava orando hoje, entregando meu jejum, o Senhor falou comigo. Falou a referente ao meu testemunho, do que Bruna falou para mim, que ela comeria na escola e eu comeria aquilo que tinha em casa. Deus ele fala conosco para que a gente preste atenção com os nossos filhos, porque são os espelhos dos nossos filhos. Aquilo que nós formos fazer, o nosso filho vai estar olhando, o nosso filho vai estar vendo. Então, se nós buscamos o Senhor, se nós ajoelhamos, se nós clamamos, se nós
o nosso filho vai querer acompanhar, ele vai querer fazer essa trajetória junto. Então, é fácil? Não, nós estamos filhos adolescentes, estamos num mundo que só Jesus, e a escola ensina tanta coisa, mas que nós não percamos nossos filhos, que o Senhor possa mover em nós. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Ora pela oferta e pelo dízimo. Vamos preparar nossa oferta, nosso dízimo, para que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor nessa noite, queremos te louvar, te glorificar. Queremos, Senhor Jesus, que o Senhor venha de encontro com cada um aqui presente, que o Senhor venha, Senhor Jesus, visitando a nossa casa, o nosso celeiro, Senhor, visitando, Senhor Jesus, a nossa geladeira, a nossa conta bancária, aqueles que estão desempregados, Senhor Jesus. Senhor Jesus, envia um emprego, Pai, em nome de Jesus. Seja o Senhor com cada um de nós, Pai, e abençoa, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, Aleluia. que nunca nos falte, Pai, para devolver e ofertar, Pai, não só na casa do Senhor, mas ajudar, Senhor, os irmãos uns com os outros, Pai, para que possamos todos nós sermos abençoados por Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia.